blogueirinhos agora, galera! Fala, galerinha do YouTube! Então, eu sempre quis dizer isso, mas nunca tive a oportunidade. Impressionante. É super legal, É demais. Todos os discípulos de Jefferson vai, né? Todo mundo aprendendo com ele. Estamos aqui ao vivo na rede mundial de computadores com os incríveis, sensacionais, né? Sensacionais. Fred, Igor, Gleidson e Giovanni Ballarini, juntando DevOps Days Vitória com DevOps Days Aracaju, Acaraju? Caraca, Michele. Aí você partiu o coração. Olha como o coração ficou aqui agora. É de propósito, Igor. Quando você vier em Aracaju, eu te levarei para comer acarajé. E aí, antes da gente começar, eu queria que todo mundo se apresentasse, desse um oi para a galera e falasse, né, desse boas-vindas a esse novo formato. A gente está acostumado a se ver aí todos os meses antes do DevOps Days Vitória. Agora fomos forçados a estar um pouquinho distante, momentaneamente, e adotar de vez o Meetup online. Eu só queria lembrar quem é que deu essa sugestão de fazer Meetup online, porque a culpa do Covid é dele. A pessoa está se entregando. Fred, vai lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Frederico e conheço o Michele e o Gleidson há muito tempo já. E é uma honra estar aqui. É só isso? É só Super isso. tímido. Super tímido. Vai que o palco é seu. Ué. Fala, galera. Boa noite. Eu sou o Igor. Moro em Aracaju, Sergipe, um estadozinho que fica bem no cantinho daqui do país, mas é um lugar muito legal de se viver, de morar. Bom, eu sou um dos organizadores hoje do DevOps Days Aracaju. A gente fez a primeira edição ano passado, conheci o Gleidson e a Michele também ano passado, tive o prazer enorme de conhecer o Gleidson e a Michele ano passado, e a grande surpresa, a grande e grata surpresa foi descobrir que eu conheci um dos meus ídolos ao conhecer o Gleidson, o pai do Guia Foca, que me ajudou a me tornar o profissional que eu sou. Não é uma grande coisa não, mas me ajudou a me tornar o profissional que eu sou hoje. Então, só felicidade de ter conhecido esse pessoal de Vitória. O Ballarini também conheci ano passado, grande pessoa. E é isso. Vou tentar compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu tenho aprendido nesses estudos, nesse mundão aí afora. Ô Igor, conta aqui pra gente, antes de passar pro Gleidson, para quando que estava previsto o DevOps Days de Aracaju? Hashtag deprimido. Só isso que eu tenho a dizer. O DevOps Days Aracaju estava marcado para o dia 25 de abril, e aí a gente ficou naquela discussão toda, né? Vamos, não vamos, e aí a Covid estourou, a pandemia estourou, e a gente adiou, vamos tentar, estamos com alguma esperança de fazer acontecer em outubro, mas assim, tudo muito incerto, né? Só uma expectativa, vamos torcer para tudo dar certo. Só antecipando aqui, quer dizer, já está publicado lá no Instagram, no Twitter, tanta rede social que esqueci agora, no LinkedIn também, o Gleidson vai estar com a gente, independente de quando aconteça e como aconteça, o Gleidson vai estar com a gente no DevOps Days Aracaju 2020/21, talvez a gente faça que nem as Olimpíadas, né? DevOps Days Aracaju 2020 em 2021, de repente, né? Muito bom. E de repente a gente pode fazer online, né? Você viu que tá rolando, acho que tem um lá fora que vai ser online, DevOps Days online. É verdade. Vamos ver. A gente está se organizando para ver se, aliás, inclusive a gente, DevOps Days Aracaju, com o DevOps Days Vitória, está se organizando para que no próximo mês a gente faça outro meetup online e vamos ver como é que vai acontecer esse negócio aí. Vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. A gente tá conversando, o pessoal do Gomex e o Somatório curtiram bastante a ideia da gente fazer em conjunto. Então, cheio de planos para fazer com outras cidades, chamar outros DevOps Days, fazer uma corrente aí, Aracaju, chamar outra cidade, Vitória também.
Vou manter isso rodando. Eu estou vendo o João Vitor está lá no canal, eu queria dar um oi para ele, porque era ele que devia estar palestrando aqui, né? Não pôde, por razões pessoais, está cuidando dos projetinhos dele, mas, muito bom estar aqui, viu, João Vitor? E a gente quer você palestrando na próxima. Aproveitar para passar para o Gleidson. Vamos lá, Gleidson, vocês já falaram de você, que você vai estar em vários lugares? Então, abrir meu microfone aqui? Não, faz aqui no meu então, porque aqui nós estamos um do lado do outro, então, para não dar um retorno, vamos manter o microfone da Michelle aberto. Bom, sou o Gleidson, criador do GuiaFoca. Eu não sou muito de falar, então, ainda mais que é a primeira live, eu fico um pouco envergonhado, mas a primeira coisa eu queria agradecer a todos pela participação aqui nessa live, né? É a primeira de muitos, eu acredito. Agradecer a disponibilidade do Fred, e principalmente também do Igor, que resolveram unir esforços nesses 2 DevOps Days para a gente dar um start nesse evento. Bem legal. Obrigado mesmo. Eu acho que você está com microfonia, qualquer coisa depois você tira o fone. Tudo bem. Ballarini, vai lá, Bala. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não tenho nem o que falar, né? Eu estar aqui participando aqui junto com essa galera aqui, eu fico realmente sem chão, né? Hoje eu trabalho junto com Michelle Gleidson, né, na Spirit, então todo dia é uma aula junto com o Gleidson, a gente debate várias coisas muito interessantes e também, né, poxa, tive a oportunidade de conhecer o Igor no DevOps Days, Vitória, o Ventura também, cara, só gente fantástica mesmo, e eu acho que essa ideia que a gente está propondo aqui para o nosso canal, eu acho que vai agregar muito para todo mundo, né? Vamos ver se a gente coloca bastante conteúdo técnico, bastante coisa bem interessante, bem na massa, né? Já ouvi falar spoilers aí que o Ventura vai botar um negócio bom aí para a galera, então vamos ver o que vai dar aí, beleza? Show de bola. Legal. E aí, como é que vai ser? A gente vai fazer a palestra primeiro do Igor, que é a parte mais teórica da documentação como código, e o Fred depois entra na parte mais prática. A gente vai segurar as perguntas para o final, só mandar no chat, depois a gente coloca aqui ao vivo, e eu quero saber se vai ter sorteio hoje. Vai ter sorteio, Gleidson? Não está previsto não, mas a gente vê, né? Eu corro lá dentro do estoque para ver se tem alguma coisa. Tem camiseta do DevOps Days ainda, tem caneca do GuiaFoca e tem camiseta da Spirit. Ninguém tá com a camiseta da Spirit hoje. Mas enfim, não é propaganda. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo a gente. Vamos começar então? Igor, tudo pronto? Igor? Ixi, acho que o Igor deu uma congelada aí. Deixa eu tirar ele aqui do stream. Calma que daqui a pouco volta. É muito longe. Calma que daqui a pouco... Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. É isso aí, gente. Aí que tá rolando. Qualquer coisa a gente coloca o Fred na frente. Fred. Aí, tá voltando. Voltou? Não. Ainda não? Não. Enquanto o Fred não vem, o Igor não aparece, a conexão dele deve ter caído, eu queria saber de vocês como é que está o dia a dia de vocês. O pessoal de tecnologia geralmente já vive online, né? Já tem uma vida mais dentro de casa, né? Já trabalha de home office, exato. O que mudou para vocês nesse tempo? Para mim, mudou as crianças dentro de casa o tempo todo. Agora eu tenho 2 filhos em EAD, né, em homeschooling. Na hora que eu fui compartilhar a tela... Segura um pouquinho para compartilhar a tela, que eu acho que a gente está em muitas telas aqui já. Pessoal, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho sobre o homeschooling do Fred. No final a gente vai ter um tempinho para bate-papos. Vamos começar antes que o Igor caia de novo? Bora.
porque o conteúdo era muito pesado. E aí caiu a conexão. Eu pude ouvir o bailarino falando que eu estou muito longe, mas aqui a internet é boa, cara. A gente mora. A internet é boa, a gente ainda no estadinho pequeno, mas é boa, funciona. Nada, é ruim, bicho. Aí é muito boa a conexão, cara. Muito, muito boa. Mas o problema foi só o browser, o bom e velho browser. E olha que eu não estou usando o Internet Explorer, nada contra. Uma coisa muito legal uma coisa muito legal de fazer um meetup online, Fred, você que é ocupado disso tudo, é que a gente está com gente do Brasil todo, né? Tem Fortaleza. Mandem aí no chat pra gente onde é que vocês estão. Manda um oi pra gente saber. Pessoal, vou remover a galera aos pouquinhos. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, com vocês, o Igor. Bom, é isso. Tá, agora sim, pronto. Tudo certo, vou lá. Bom, pessoal, primeiro, obrigado por terem me convidado para poder participar desse evento que marca praticamente o início de uma era, né? Eu acho que eu posso chamar dessa forma. A gente está, por causa da pandemia, a gente tem mudado muitos dos nossos costumes e mesmo após o fim da pandemia, dificilmente retomaremos os costumes que tínhamos antes e a gente vai ter que se adaptar. Eu botei logo nessa tela desse rapaz feioso aí, só para vocês verem um pouco de quem sou eu. Não vou falar muito, porque a Michelle disse que meu tempo é estritamente exclusivo, então vamos ao que interessa, né? A proposta aqui é que a gente fale sobre documentação, mas não documentação de uma forma tradicional. Eu quero mostrar para vocês uma ótica um pouco diferente de como a gente pode trabalhar com documentação hoje, porque todo mundo sabe que sem documentação, dá para ver sem documentação? Até dá. É bom? Minha experiência conta que não, tá? Bom, então, minha opinião é que você tem que documentar. Agora, por que documentar? Eu não vou simplesmente lhe forçar aqui a documentar. Eu vou tentar te passar alguns pontos de vista que eu entendo que valem a pena serem pontuados para que a gente defina do porquê documentar, né? Então, primeiro, quando você está trabalhando em projeto, e hoje em dia tudo é projeto, né? Se não for projeto, é um sprint. Se não for um sprint, é uma release, por aí vai. A gente tem que definir escopo. Ninguém trabalha simplesmente sem definir escopo, a não ser que você esteja trabalhando num projeto pessoal que você nem tenha definido muito bem o que é que você quer trabalhar ainda, mas ainda assim, se é uma ideia, é interessante que você ponha ela no papel para que em algum momento você consiga acompanhar o que é que você tem feito. Uma vez que o escopo foi definido, de repente, uma vez que você já trabalhou naquilo tudo, você precisa compreender, não só você, mas outras pessoas precisam compreender o que é que foi construído. Imaginem aí que vocês implantaram uma solução que é composta, digamos, de 5 servidores, ou, digamos, 5 containers, ou, não sei, usam uma multi-cloud entre Google e Amazon, e aí como é que você vai entender como é que aquela solução funciona se você não tem ou a pessoa que implantou ou uma documentação. Então, a pessoa que implantou nem sempre estará disponível. Primeiro, que ela pode estar ocupada, segundo, pode estar de férias, terceiro, de repente, pode nem estar mais na empresa que você está. Então, para a gente manter histórico, precisa ter documentação. Todo mundo aqui tem um espírito de gente boa que quer ajudar o coleguinha ao lado. Então, às vezes, você ter aquilo documentado é muito mais simples do que você tentar se explicar toda hora para aquela pessoa o que é aquilo, né? Para que as pessoas entendam. Então, você ter uma documentação ajuda a que outras pessoas entendam. Você consegue colaborar, você compartilha conhecimento de uma maneira muito mais simples. Da mesma forma que você compartilha, imaginem que você trabalha num projeto hoje, daqui a um mês você é envolvido em outro projeto, e daqui a 5 meses você tem que retomar o primeiro projeto que você fez. A sua documentação vai te ajudar a lembrar o que é que você fez. Então, é preciso manter o conhecimento, sem contar que você pode sair da empresa, e a solução fica lá na empresa. Então, tenha a documentação. Quando você documenta, você cria consistência nos processos que você está trabalhando. Você começa trabalhando de uma forma, percebe que, de repente, aquilo que você está fazendo não é a melhor forma, porque você tem a chance de revisar como você está trabalhando, graças à documentação. Então, você vai otimizando os processos de forma a ter uma certa consistência. E não só isso. Vamos imaginar uma documentação técnica que, de repente, é um colega seu que está fazendo. Então, aquela documentação que você fez de como fazer vai ajudar que seus colegas também executem da mesma forma, entregando a consistência que eu estou mencionando aí. E aí vem a melhoria da definição, que foi o que eu acabei explicando antes, né? Você consegue revisar e consegue otimizar.
Sem contar que é o seguinte, digamos que você tem uma ideia genial. Ao invés de você trabalhar simplesmente e começar a divulgar ou simplesmente publicar no seu GitHub sem ter documentado de uma maneira formal aquilo, você, de repente, está dando sua ideia genial para alguém. Então, vai que você tem uma ideia genial, vai lá, documenta, define a patente e retém aquela ideia como propriedade sua, né? Além do mais, organização. Nada mais simples do que você ter tudo organizado, todas as suas ideias organizadas e bem planejadas, tá? Então, pronto. Está definido que documentar é preciso e eu argumentei. Imagino, posso não ter dado os melhores argumentos, mas são bons argumentos, convenhamos, tá? Beleza. Eu começo lhe perguntando, e você? E vocês? Somos mais de 30 pessoas na audiência, isso é muito bom. Você tem documentação? Você trabalha com documentação? Tudo que você trabalha tem alguma documentação? Se você não tem, meu amigo, e eu já passei por isso, é fácil entender o que é que foi feito, principalmente se não foi você que fez. Para vocês terem uma ideia, eu peguei um projeto quando eu cheguei na empresa que eu estou hoje, que eu passei 1 ano trabalhando nesse projeto. Na verdade, foram 10 meses para conseguir fazer uma engenharia reversa da solução. A solução foi implantada tem cerca de 6 anos. Mentira. A solução foi implantada... Bom, não me lembro o tempo. Desde que ela foi implantada na primeira versão, tem cerca de 10 anos. Eu cheguei no banco, na empresa que eu estou hoje, há 5 anos atrás, ou seja, quando eu cheguei já tinha 5 anos de implantada. Quando eu cheguei não tinha documentação, então eu tive que fazer uma engenharia reversa de como a aplicação estava configurada para conseguir migrar essa aplicação para um ambiente diferente do que eu tinha. Então, foram 10 meses de trabalho e 2 meses de ajustes para conseguir deixar a solução cópia, nova, igual ao que a gente já tinha antes. Então, um processo bem complicado aí, tá? Foi tipo a Nazaré Tedesco aí fazendo as contas dela. Documentar é preciso, pessoal, mas não é só fazer uma documentação que está tudo resolvido, os projetos se atualizam. Então, sua documentação é continuada, se não for, as chances de você cair no processo anterior são gigantescas. Se for, ótimo, dá trabalho, mas é ótimo, é excelente, mas dá muito trabalho. E é, inclusive, uma das óticas que eu vou mostrar para vocês como é que eu posso simplificar esse trabalho ou otimizar, pelo menos, né? Está versionada? Se não tiver, ela pelo menos está atualizada. Olha o Rafinha aqui, de Aracaju, colega meu. Grande parceiro aí. Se ela está versionada, se ela não está versionada, desculpem, ela está atualizada, pessoal, se ela não está atualizada, a chance de você cair no processo anterior é gigantesca. Mas se ela está versionada e está atualizada, ou ela pode até não estar versionada, mas se ela está atualizada, ótimo. Mas se é uma documentação de software, tem link com infra, a ideia desse fluxo aí, esse fluxo é infinito. Se vocês forem querer destrinchar isso aí mais, vocês vão se colocar inúmeras perguntas e pior, vão cair no não inúmeras vezes. E é para isso que eu estou aqui, para tentar dar uma ótica para vocês. Mas beleza, documenta é preciso. E por quê? E documentar o quê? A resposta não é simples, não é trivial. Seria, até certo aspecto, todo o processo, desde o planejamento de um desenvolvimento de software até a implantação e até a monitoração. Mas a gente sabe que nem sempre é viável, né? Mas, bom, a ideia que eu vou dar não vai resolver todos os problemas, não vai conseguir atender a todos os aspectos. Mas ela vai atender muito bem toda a parte desde a codificação, versão de controle, review de código, integração e deploy. Ou seja, de uma forma mais simplista, todo CI e CD. A infraestrutura como código vai conseguir contribuir de uma forma fantástica em toda essa parte de documentação, principalmente do Continuous Integration e do Continuous Deployment, tá? Mas o que é que vem a ser infraestrutura como código? Infraestrutura como código a gente hoje consegue definir claramente em 2 grandes grupos, sendo um deles provisionamento de infraestrutura, e aí a gente tem inúmeras ferramentas como Thief, Puppet, hoje mais popular o Ansible, inclusive é o que eu tenho estudado bastante recentemente. Tudo isso serve, Terraform também, para não esquecer de mencionar, tudo isso serve muito bem para definir todo o provisionamento de infraestrutura, então pense aí, todo mundo aqui já deve ter mexido com VMware, ou pelo menos com a solução de virtualização da Microsoft, que eu esqueci o nome agora, e sabe quantos cliques são necessários para que a gente consiga entregar uma máquina virtual. Ah, mas se eu criar um template fica muito mais fácil. É verdade, mas ainda assim você tem que dar alguns cliques. E se você quer ajustar a configuração, é ainda mais trabalhoso. Quando você está trabalhando com infraestrutura como código,
imagine que você está representando, e o Fred vai até mostrar isso daqui a pouco para a gente, você está representando cada um dos cliques que você dá nas ferramentas, você codifica aquilo e você está traduzindo, é como se você estivesse traduzindo aquele clique, aquela ação. Ou seja, você quer criar uma máquina virtual, existe um comando, um código de infraestrutura que diz como cria uma máquina virtual. Você quer modificar parâmetro de memória daquela máquina virtual, existe um comando de infraestrutura que diz como modificar esse parâmetro. E aí a ideia é que a gente veja as vantagens de usar esses comandos, né? E outro grande grupo que infraestrutura como código hoje está segregado é a parte de gerência de configuração. Quando a gente fala de gerência de configuração, a gente está falando de consistência do que foi proposto. Então, imagine aí que hoje, basicamente, a gente tem ambiente de teste, teste, homologação, ou desenvolvimento, teste de produção, a nomenclatura varia, mas de uma forma básica é isso. E aí, no seu ambiente de desenvolvimento, você provisiona uma certa infraestrutura. O ideal é que quando você suba essa infraestrutura para testes ou homologação, você replique essa infraestrutura. E se você deixar para fazer isso manualmente, na base dos cliques, você conseguir um espelho do seu ambiente anterior, vai ser muito difícil. Quando você codifica isso, você está gerenciando toda a sua configuração de uma forma mais simplificada. Você consegue replicar isso com maestria da mesma forma quando for para a produção. Ou até, às vezes, nem replicar, mas mudar alguns parâmetros, lógico, fazendo o devido gerenciamento das devidas configurações, mudando parâmetros como, por exemplo, diretório, o parâmetro de processador, que teste, você só precisa, às vezes, de um núcleo de processamento, quando vai para a produção, dependendo, precisa de muito mais, ou às vezes você tem só um container em testes, e quando vai para a produção você precisa distribuir, fazer o outscaling desses containers, tudo isso vai estar garantido aí na sua gerência de configuração, tá? Era preciso não ter acontecido antes, mas aconteceu agora, não tem problema. Beleza, pessoal. E aí, infraestrutura como código. Eu já antecipei para vocês, mas basicamente, infraestrutura como código provisiona toda a parte de infra, e aí é capaz de trabalhar com a parte de rede, de segurança, de aplicações de infraestrutura, de armazenamento, e tem toda essa gama de soluções hoje aí. A Cisco já está trabalhando com soluções de rede como código também. Tudo isso aí já são ferramentas que trabalham tranquilamente com infraestrutura como código, tá? E funcionam muito bem. Já mencionei para vocês, antecipei um pouquinho também essa parte de gerência de configuração. Como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar muito bem, uma vez que você codificou sua configuração, você trabalha com versionamento de código, você trabalha com gerência de recursos, você trabalha com performance, tudo isso de uma forma mais organizada, como já mencionei antes, e de uma forma muito mais aprimorada, tá? Então, vamos lá. Para não ficar nessa teoria toda, eu trouxe para vocês aqui um código bem simples de como instalar o Tomcat em uma máquina Linux. Simples, nenhum segredo. São 10 ou 12, talvez 14 passos, 14 linhas aqui. E é bem simples, pessoal. Basicamente, contempla perceba que isso aqui é uma documentação técnica. Eu já usei essa documentação algumas vezes na vida. Essa documentação, só para ficar claro, já foi atualizada. Provavelmente alguém mais especialista em segurança aí vai pegar no meu pé dizendo que eu estou rodando o Tomcat com o usuário root. Tá errado, tá? Mas quando eu fiz essa documentação lá atrás, para mim funcionava, atendia as minhas necessidades, hoje ela já está atualizada, rodando com o usuário certinho, tá? Bom, mas o exemplo é bem simples aí. A gente basicamente baixa o pacote do Tomcat, a gente copia o arquivo, é bem simples de qualquer um entender. Então, qual é o grande problema dessa documentação? O grande problema é que depende de alguém para ler, interpretar e executar toda essa documentação. Mas esse é um problema? Não é assim que a internet funciona? A gente acha tutoriais na internet e replica no nosso ambiente. Mas quantos tutoriais você já pegou e não conseguiu executar perfeitamente? Então, é só um ponto, né? Da mesma forma, isso aqui é uma documentação técnica que a gente publicou lá no nosso portal de documentação, e que algumas pessoas conseguiram executar plenamente, outras disseram que a documentação não estava boa, e outras não conseguiram executar. Ou seja, tem várias interpretações aí. Qual foi a solução que a gente achou para resolver esse problema? Especificamente esse problema. A gente converteu isso para código. Muito simples. E aí, quem não tem conhecimento com infraestrutura como código, pode... eu não tenho pincel aqui. Pode reclamar que, mas eu não sei o que é esse cabeçalho seu aí, ó, essa parte de configuração do Tomcat, hosts, teste, o que é isso? Você não precisa entender isso para entender a documentação. E vocês vão entender daqui a pouquinho o que é que eu quero dizer
quando eu estou sugerindo que vocês meio que ignorem algumas coisas aqui, tá? O importante é que a gente entenda, por exemplo, tasks são as tarefas, ou seja, são as ações que o meu código, ou a minha máquina, ou a minha solução vai executar para ter o Tomcat instalado. A finalidade aqui é exatamente a mesma da documentação anterior. Eu, primeiro, faço a instalação do Java. Segundo, eu copio o arquivo de serviço, o arquivo de configuração de serviço do Tomcat para um determinado diretório. Depois, crio o usuário do Tomcat. Depois, copio os arquivos do Tomcat, os arquivos baixados já, o Tomcat GZ aqui, para outro arquivo. E olha que interessante, eu não só consigo executar ações simples, como eu consigo executar algumas ações um pouco mais aprimoradas, como definir usuário e grupo, permissão do arquivo, e assim se prossegue. Criação de diretório do Tomcat, definindo mais uma vez usuário, grupo e permissão. Ah, mas esse recurso aí é o quê? Isso aqui você só vai entender de verdade quando você passar a estudar o código da solução. No caso aqui, esqueci de mencionar, mas isso é um playbook Ansible, tá? Playbook bem simples, sem segredo nenhum, bem básico mesmo, dos mais simples mesmo. Tem um recurso, um comandozinho ou outro aqui um pouco mais, que talvez seja interessante a gente pesquisar na internet, mas também não tem nada demais. Extrair arquivos do Tomcat, e aí você pode reclamar de novo do strip components. Não precisa reclamar, porque é bem simples. Você vai ver esse source que está jogando nesse caminho aqui. Esse caminho foi definido aqui no cabeçalho. Ó. Tomcat-d está aqui, é o diretório /opt/tomcat, sem segredo nenhum. Percebam como, da mesma forma que foi simples de entender aquela primeira documentação, que estava em texto, um pouco mais literal, aqui é um código de máquina, até certo ponto, de alto nível, né? É um código de máquina de alto nível, mas que é facilmente lido por qualquer pessoa, sem segredo nenhum. Então, criar diretório do Tomcat, checar se o diretório existe, por exemplo, criar link para o diretório de logs, e aí, por fim, finalmente, depois de descompactado, depois de mexer arquivo de um lado para o outro, fazer todas as tarefas, a gente finalmente vem e cria o serviço do Tomcat, habilita ele para que, quando rebootar a máquina, o Tomcat possa subir, e já deixa ele habilitado na hora do enable do serviço, tá? Então, assim, eu vou ser até um pouco mal educado com vocês ao dizer que eu desafio vocês a dizerem que não entenderam esse código, porque é bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Então, o que é que dessa teoria toda, desse blá 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 todo que eu trouxe para vocês, foi para dizer que infraestrutura como código é a tal da documentação viva que eu quis trazer para vocês. O título da palestra aqui era documentação viva, como infraestrutura como código pode ajudar vocês. A proposta aqui, pessoal, é que a gente passe a entregar consistência e idempotência. Eu vou explicar um pouco o que é idempotência, mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre a consistência. Percebam que antes eu tinha um determinado procedimento que precisava ser executado manualmente por um ser humano. E aí foi como eu disse, eu tive críticas positivas, eu tive críticas negativas, eu tive gente que não teve opinião sobre a qualidade da documentação, mas não conseguiu também executar a documentação. Então, a gente já entende como uma crítica negativa. Uma vez que eu passo a criar o código da documentação, eu não preciso que a pessoa entenda. É bom que ela entenda, lógico que é, mas se a documentação em texto a pessoa não entendeu, bom, a gente tem que entender que nem todo mundo está no mesmo step. Mas se ela não consegue entender, ela pelo menos vai conseguir executar a documentação. Então, independente de quem execute, se é a pessoa experiente, se é a pessoa com pouca experiência, a gente garante consistência. E garante também idempotência. O que é a tal da idempotência? Idempotência é uma palavra engraçada, eu gosto sempre de repetir essa história, porque quando eu estava estudando o Ansible, foi uma das primeiras palavras que apareceu lá na documentação do Ansible. O Ansible é idempotent. Aí eu, que miséria, é idempotent. Aí fui para tradutor idempotência. Tá, eu continuo sem saber o que é idempotência. Final das contas, idempotência só representa que uma vez que você execute aquele código, o resultado da execução será sempre idêntica. Se você, na sua documentação, tem a criação de um diretório, por exemplo, você codifica aquilo, se o diretório já existir, ele não vai criar outro com o mesmo nome, ou não vai sobrescrever, ou não vai fazer nada. Ele simplesmente vai ver que o diretório já existe e vai deixar ele ali do jeito que está. Se você diz que o diretório tem que ser criado de uma forma limpa, aí, se o diretório tiver conteúdo, o Ansible vai, se tiver conteúdo, ele vai limpar também aquele resultado.
O que dizer quando o ambiente de homologação é Windows e produção é Linux? Essa é uma perguntinha sacana que eu posso comentar daqui a pouco. Bom, vamos lá. Keep updated. Uma vez que você atualiza a sua documentação e você atualiza como infraestrutura, como código, na verdade, você já está atualizando o procedimento. Você garante que uma vez que seu código está atualizado, quando você não precisa que a pessoa releia, entenda o que é que foi alterado, ou qualquer coisa parecida. Você só precisa executar aquele código novamente. Você vai estar executando exatamente o código atualizado, ou seja, sua documentação atualizada. É muito interessante, pessoal, e aí eu vou comentar aqui uma coisa, que assim, a documentação viva é infraestrutura como código, ou seja, você passa de ter uma documentação para ler, você deixa de ter uma documentação para ler, e você passa a ter uma documentação para executar. Isso é muito legal, tá? E o que é que eu quero dizer quando eu digo que a infra é imutável? A infra é imutável porque uma vez que você tem o código que provisiona a sua infra, que orquestra a sua infra, que mantém o gerenciamento de configuração de sua infra, toda vez que você executar aquele código em ambiente de teste, ambiente de homologação ou ambiente de produção, você vai garantir que o resultado será o mesmo. Ou seja, não é que ninguém possa mexer na sua infra, mas além da idempotência contribuindo aí, uma vez que alguém até mexa na sua infra, uma vez que você reexecute o código vai fazer com que sua infra volte a ser como era antes. Esse é o conceito de infra imutável, que é até um pouco controverso em palavras, mas é um conceito muito bonito, porque ele garante que a versão da sua infra será exatamente a mesma, tá? Stop documenting, pare de documentar. Na verdade, não é bem isso. Pare de escrever docs em Word e passe a criar códigos que eles significam diretamente a sua documentação, né? A vantagem da documentação viva ou da infraestrutura como código, como eu provei aqui, ela é facilmente lida por seres humanos, ela é facilmente lida por máquinas, você passa a poder versionar, foi como eu mencionei, uma vez que a gente executa a criação do ambiente de testes, depois vai para a criação do ambiente de produção, você conseguir versionar o passo a passo manual, não existe. A não ser que você documente, mas ainda assim, se pessoas diferentes executarem, você não garante que será concluído. E mais importante do que tudo isso, a simplicidade. É lógico que o exemplo que eu trouxe aqui para vocês tem o objetivo de ser didático, de ser bem simples e de ser bem prático. Você pode ter códigos mais complicados? Pode. O primeiro código que eu peguei, Ansible, me assustou, que eu achava, todo mundo me dizia que era uma coisa muito simples, e o primeiro código que eu peguei não foi nada simples. Até que eu respirei, me acalmei e fui entendendo o que é que estava ali no arquivinho, tá? Só uma menção honrosa aqui, que enquanto eu estava conversando com a Michelle e com o Gleidson, ela mencionou para mim Doc as Code. Poxa, Doc as Code? Como assim, Michelle, Doc as Code? E aí ela mesma trouxe algumas informações para mim e eu achei essa definição aqui muito interessante. Eu mesmo falei para vocês que tudo tem que ser documentado. Eu não estou querendo sugerir que você crie arquivos de Word para todos os passos de uma esteira de implantação, de todo o planejamento até o monitoramento. Mas eu estou sugerindo que a documentação, a Doc as Code vem sugerir, na verdade, não sou eu, que a documentação seja feita dentro das ferramentas que você tem trabalhado. Então, se você trabalha com o Amazon, descreva para que serve uma determinada máquina virtual, ou descreva para que serve aquele load balance, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Se você trabalha com VMware, descreva. Todas essas ferramentas têm lugares para você botar notas. Então, é importante que a gente está atento a isso. Importante compreender que a gente não trabalha sozinho, trabalha com outras pessoas e que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha, tá? Então é isso, pessoal. Finalmente, Michelle, quase dentro do tempo sugerido, você pode voltar aí. Queria deixar aberto, tem alguma pergunta? Tem tempo para pergunta? Como é que a gente está? Meus contatos, para quem tiver interesse, fiquem à vontade, tá? Muito bom, Igor, muito bom mesmo. A gente está aqui com o somatório. O somatório acabou de entrar e eu queria trazer ele para começar. O Soma confundiu o horário da live, veio finalizar com a gente. E é uma honra ter você com a gente aqui, viu, somatório? Sempre. O somatório é prestígio. Se o somatório aparecer, significa que você é uma pessoa prestigiada, de fato. Nosso sim, carinhoso. A honra é minha, pô. Eu jurava que era outro horário, desculpa. Eu ainda pensei assim, não, eu vou entrar agora, vai dar tempo de olhar tudo e tal, conversar. Cara, tá todo mundo muito perdido com relação ao horário e tudo mais. Eu estava, esse final de semana,
foi engraçado porque eu estava com minha esposa assistindo televisão e a gente zapeando os canais, de repente passou a voz do Faustão. Ela me olhou assim, como assim hoje é domingo? Tipo, tá todo mundo muito perdido, né? Igor, eu vou pedir então para você continuar com a gente aqui no backstage e aí eu vou adicionar agora demais. Então o Fred. Mais uma vez, muito obrigada. E aí a gente espera os momentos finais para a galera fazer pergunta. Pode ser? Combinado. Pode ser, sim. É uma honra ter o pessoal de Aracaju aqui com a gente, viu? Aê, Aracaju! Me dê só um minuto. Deixa eu adicionar a galera aqui. Aê, Fred! Aí, pensou para falar, hein? Eu tenho que pensar sempre. O Gleidson tá falando para mim que lembra da Arara. Lembra da Arara. Mas eu também faço de propósito, porque eu sei que o pessoal lembra do DevOps Days aqui em Vitória. Acaraju. Então tá bom. Acaraju. Ela fala de sacanagem para ver se algum dia eu dou uma resposta menos delicada para ela, talvez. Pessoal, vamos lá então, vamos ver a parte prática agora. Igor, muito obrigada. A gente volta com você já já. Eu achei que fosse possível... Oi. Eu achei que fosse possível compartilhar só o monitor, mas não vai. Eu vou ter que compartilhar tudo. Espera aí. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu ver se tem perguntas pro Igor lá. Né? Tem uns comentários, né? Pro Igor. Tem que ser ninja para documentar. E aí, uma das perguntas que eu tenho para o Igor depois é qual é o papel do commit, né? Quando você faz um commit lá no seu repositório, qual é o papel disso na documentação? Eu acho que a sua tela já está compartilhada. Posso adicionar aqui? Só um pouquinho. Tá. Tem muito comentário. Estou usando o Ansible Autodoc e tenho achado bem interessante. Marcos, depois a gente quer saber mais um pouquinho sobre o Ansible Autodoc. Pronto, Fred? Não, só um. Eu tô vendo, é porque ele tá... Como os monitores são de tamanho diferente, ele fica meio esquisito. Mas vamos lá. Tudo pela documentação do processo. Serve de experiência. Marcos está perguntando se tem alguma outra ferramenta. Aí, Igor, já vai anotando as perguntas para o final para a gente responder. Vou compartilhar a sua tela, tá bom, Fred? Pode compartilhar. Legal. O palco é seu. Muito boa sorte, viu? Muito obrigado. Rapidinho, só me apresentar um pouco melhor do que foi no iniciozinho. Meu nome é Frederico, como eu disse. Eu trabalho com computadores desde 85. Estou na internet desde 94. Uso Linux desde 95, me apaixonei pelo Gentoo em 2001, sou sysadmin desde 96, foi quando eu tive meu primeiro emprego formal como administrador de servidores. Na época eu trabalhava com Windows NT 4.0 e com algumas máquinas Debian que tinham perdidas lá no provedor. Comecei a mexer com outros sabores de Unix em 99, aí a gente tem Solaris, HPUX, AIX e os BSDs praticamente todos. Sou empresário desde 2001, comecei a mexer com Docker em 2014, Python desde o ano passado. E eu sou um curioso preguiçoso desde sempre. Então, automação sempre teve no sangue, porque eu não tenho paciência e nem coragem de ficar fazendo a mesma coisa mais de uma vez, se for possível. Quando eu sou perguntado por leigos, eu trabalho com computador e não vou arrumar o seu Windows. Quando eu sou perguntado por quem é da área, eu não sei ainda, mas me dá 2 dias que eu te ensino como é que funciona. Para falar de documentação de projeto, como código, né, uma das grandes questões da infraestrutura como código, como o Igor disse, é que nós não precisamos, em princípio, documentar. Você tem a sua infraestrutura, o código da sua infraestrutura, ele já vem falando o que você está usando ali, né? O que está descrito, o que é a estrutura, quais são os recursos que estão sendo utilizados. Então, quando eu estava fazendo o levantamento, a pesquisa para montar essa apresentação,
uma das principais coisas que eu vi é, oba, infraestrutura como código, esquece documentação. A própria infraestrutura, o próprio código já é a documentação dela mesma. Principalmente, um dos pontos principais de que isso é levado dessa forma é porque quando você está tratando, como por exemplo, com Terraform, aqui eu não vou conseguir. Vamos lá. Melhor assim? Fred, o pessoal está pedindo para você aumentar um pouco mais a fonte. Talvez você colocar. Assim? Eu acho que se aumentar um pouquinho mais, vai ajudar a galera. Vamos lá. Aí ficou bom. Agora sim. Então isso aqui é um arquivo do Terraform. Então, uma das premissas que a gente tem quando trata de infraestrutura como código é que os ambientes são imutáveis. Então, no ambiente imutável, se você precisa fazer uma atualização, precisa fazer uma alteração, você destrói tudo que está ali e começa do zero. Começa do zero não, né? Reconstrói aquele ambiente. Então, não tem porquê, não haveria razão de ser de você ficar mantendo uma documentação de um ambiente que vai ser destruído e reconstruído. Por isso, uma das premissas da infraestrutura como código, seja ela usando Terraform, seja ela usando o Ansible, seja ela usando um Docker Compose, é que você, na hora que olha essa estrutura, na hora que você olha esse código, você já sabe o que está acontecendo. Foi o que o Igor mostrou para a gente no finalzinho da apresentação dele. Só que, da parte de desenvolvimento, né, quando você tem um foco mais para realmente desenvolvimento, isso é excelente. Na área de infra, principalmente na área de rede, quando você tem ambientes distribuídos, quando você precisa fazer troubleshooting de aplicação que conecta de um container para outro, de um servidor para outro, você chegar aqui, peraí, deixa eu ver, o website de produção está conectando com quem? Eu estou com problema de acesso, é no banco de dados ou é no load balancer? E da onde que vem isso? Para onde que vai? Então, a gente continua precisando ter algum tipo de documentação e que seja visual. Na hora que faz, uma das vantagens de se ter versionamento desses códigos, que é o que hoje permite, né, quando você tem uma infraestrutura por código, você tem versão de documentação, é que você use a sua ferramenta de versionamento, seja Git, seja Mercurial, ou seja o que quer que seja que vai ser utilizado, para fazer parte da documentação. Então, a sua última versão sempre vai ter o que foi alterado, e você consegue usar histórico, consegue usar log do Git para ver o que está acontecendo. O que foi feito ali naquele momento, porque se houve alguma alteração recente, né? Falei que ia fazer um negócio mais hands-on. Então, esse meu Terraform, ele vai criar a estrutura aqui do meu website que eu estou desenvolvendo, que um dia, quando eu tiver tempo, ele vai para o ar. Deixa eu só... Fred, você acha que você consegue melhorar a fonte dessa tela também? Eu acho que se criar um contraste, talvez, colocar... agora preto sim. com ela colorida? Eu acho que vai ficar melhor para a galera visualizar. Mas ele ficou transparente. Vamos tentar. Como diz Faustão, ao vivo é assim. Aí, melhor ainda. Assim show de bola, Fred. Ficou então, bem melhor. Aqui no Terraform eu fiz o init, fiz o plan e agora eu vou aplicar a configuração. A ideia é que na hora que eu aplique essa configuração, ele suba com os meus containers. Só que ele não foi porque não tem o arquivo F. Terraform. Apply. Tá.
se acerta o nome, ele funciona. E nesse canto superior aqui, ele vai mostrando as instâncias subindo, né? As minhas imagens do Docker subindo. Tá, bacana. Eu tenho a minha estrutura rodando, está funcionando. Eu tenho alguns containers que vão ficar restartando porque eu não tenho o código todo pronto ali. Só que eu preciso fazer um troubleshooting. E aí, quem está conectado com o quê? Eu vou ficar olhando o inspect do Docker, eu vou varrer a documentação no Terraform para ver como é que isso está. O Terraform em si, ele tem uma ferramenta, né, uma opção dele que já vai me mostrar o gráfico dessas conexões. Ele vai gerar usando o GraphVis, um arquivo para o GraphVis, e eu vou mandar ele aqui direto para uma imagem PNG. Ele gera essa coisinha simples, né, da gente enxergar o que está acontecendo. Eu tenho aqui o meu root, ele leva para o provider, e tem o meta count, que tem é funcional, eu consigo ver, inclusive, as variáveis que estão aqui, ele vai me mostrar todos os passos, né, as conexões que eu tenho, então eu consigo, vendo essas linhas, vendo de onde vem para onde vai, fica um pouco mais fácil de fazer o troubleshooting caso seja necessário. Só que nem todo mundo hoje ainda trabalha com Terraform. Tem muita gente que ainda está usando simplesmente Docker, ou em muitos casos a gente usa o Ansible. Eu fiz usando ou simplesmente você tem a infraestrutura, mas não tem nenhum tipo de código ainda gerenciando essa infraestrutura. Então, para isso, eu aproveitei a ideia do João, né, e utilizando o Diagrams do Python, que é uma biblioteca do Python, ele é utilizado para criar diagramas mesmo, diagramas de código. E aí eu vou trazer para vocês aqui 3 experiências, 3 provas de conceito que eu fiz. Uma é ele gerando os gráficos manualmente, né, colocando os balãozinhos aqui na mão. Então, eu importo o Diagrams. Do Diagrams, eu importo o diagrama e o cluster. Como eu estou usando tudo on-premises, o Diagrams ele faz mapeamento, ele tem mapeamento para alguns provedores de nuvem, como Azure, AWS, Alibaba Cloud, são 8, eu não vou lembrar de todos agora. Então, eu importei aqui alguma das caixinhas que eu vou usar. Faço os atributos de cor de linha, tamanho de fonte, qual que é o background que eu quero, e começo a criação do meu diagrama. O nome que eu vou colocar, que eu quero, o título que eu quero que ele fique, qual que é a direção que ele vai me mostrar, o arquivo que ele vai salvar, o formato. E os atributos acima. Esse show true aqui, assim que eu executar esse script, ele já vai me mostrar a imagem, eu não preciso abrir a imagem depois. Então eu crio os objetos, né, adicionando os nós aqui no meu mapa, para as entidades do Celery, eu vou criar um cluster, porque esses todos aqui, por mais que sejam instâncias no meu Docker separadas, né, cada um está rodando na sua própria caixinha, eles trabalham num conjunto, e eu monto o meu relacionamento entre eles, quem está conectando com quem. Esse aqui eu fiz da forma mais simples possível, que é fazendo objeto a objeto. O Diagram, ele tem a documentação dele, é muito boa, é muito clara, né, e eu tenho como fazer esses diagramas aqui de uma forma mais aprofundada. Eu consigo fazer os relacionamentos maiores dentro de uma mesma linha.
Ele vai me gerar esse cara. Então, aqui é uma forma visual que eu consigo... Ele é simples, ele não me traz todas as informações, porque as informações todas, elas estão lá no meu código, na minha documentação de infraestrutura, mas eu consigo ver que a minha conexão, ela chega pelo load balancer, ela vai passar para o meu Nginx, que está com o nome de Django, eu tenho um controle de sessões, um banco de dados, qual é a estrutura que eu tenho do Celery e como estão os logs. Visualmente, quando a gente está fazendo troubleshooting de conexão, troubleshooting que depende dessa identificação do que vai para onde, quem conversa com quem, fica mais simples, facilita. Só que, vamos lá, esse aqui é uma infraestrutura simples. Eu estou tratando só de são 8 containers que vão vão colocar um site no ar. Mas e se eu tenho uma infraestrutura com vários servidores, eu tenho uma estrutura com 250 nós de rede, não sei o que, e eu estou usando o Ansible para fazer essa... Eu vou deixar o Ansible por último, porque ele está mais divertido. Mas aí, os meus containers, eu fico com o Docker. Então, eu estou usando o Docker Compose. Não estou ainda no Terraform. Se eu quiser fazer alteração, cada vez que eu alterar aqui eu mudei de Django para website, ou eu venho aqui e acrescento, além do Postgre, eu vou colocar aqui também um MySQL. Numa estrutura pequena, por mais que as pessoas não façam, é ainda um pouco mais fácil de você manter essa infraestrutura com essa documentação da infraestrutura. Mas é uma coisa que ninguém quer fazer, ninguém gosta de documentar. Então, aí entra a parte do realmente fazer como código. Não só o código da infraestrutura, mas também a documentação. O exercício que eu fiz aqui com o Docker foi utilizar o Python para ler o YAML, e em cima dessa leitura, ele montar para mim o diagrama. O Docker Compose, ele tem algumas informações que eu posso colocar, que algumas configurações, né, algumas configurações dele que não afetam como o container vai ser inicializado. Ele, no final das contas, ele não vai afetar, ou se afetar, vai ser uma coisa muito pequena na inicialização dos containers. Então, eu utilizei o Linux, na verdade, eu utilizei o Depends On para fazer o mapeamento, né, para dizer da onde vêm as ligações, para onde que esse cara vai fazer ligação, e eu utilizei aqui, que já são as versões mais novas, né, aqui eu estou na última versão do Docker Compose, na 3.8, se eu não me engano começou na 3.4 a opção do deploy. O deploy, ele é utilizado, ele faz diferença quando você está usando o Swarm. Se não tiver Swarm, se você for fazer o deploy desse Docker Compose numa máquina simples, né, sem estar ligada em nenhum Swarm, essa opção ela é ignorada. Então, se ela é ignorada, para o final para o meu objetivo de ter uma infraestrutura rodando, ele não vai fazer diferença. Mas eu consigo utilizar aqui, por exemplo, esse deploy para verificar o número de réplicas. E aí, na hora que eu gero o meu gráfico, que eu fechei, eu consigo ter lá a quantidade de instâncias sem precisar sair criando novos nós aqui manualmente. E nem depender só do scale. Então, esse Docker Compose, ele vai gerar exatamente as mesmas máquinas que estão rodando aqui, só que a documentação, ele fica diferente, né? Aqui eu li o YAML, né? Ele abriu o arquivo do Docker Compose para a variável YAML, e eu tive que fazer 2 passagens. A primeira para ele ler todos os nós, identificar se existe algum que tem mais de uma réplica para ser executada, que ele vai precisar adicionar esse cara manualmente, porque o Diagrams eu não consigo se eu colocar só 2 vezes ele se eu vier aqui só colocar mais um bit, ele não vai acrescentar mais um.
eu preciso colocar um nome diferente, ou criar um cluster previamente. Porque ele cria uma instância do tipo do diagram. Então, na hora que eu faço essa linkagem, se eu não tiver essa identificação, se eu não adicionar um nó especificamente para cada uma das réplicas, ele não vai gerar as caixinhas para cada um deles. E depois eu faço a leitura do link to para identificar da onde saem as conexões. Não coloquei o show. Ele ficou um pouco diferente do primeiro, porque aqui eu não criei o cluster. Mas, da mesma forma, eu tenho o meu Django, ficou aqui embaixo. As conexões que ele faz, aqui ele não tem as sessões, que eu acrescentei ele só no Terraform, mas eu tenho as conexões para o banco de dados, as conexões do Celery, do Flower, do Worker, dos Workers e do Bit. No caso do Ansible, ele me permite... Fred, Oi. o pessoal continua pedindo para você aumentar a fonte para a gente conseguir ver. Quando você coloca no branco, fica bem difícil. É melhor colocar no preto, no azul, para ter um contraste. Isso. Mas você vai disponibilizar também um artigo e fonte dessas coisas para a gente, né? Tem o repositório, né, lá no GitLab, e tem mais uma surpresinha aqui na parte de documentação de código. Tá bom. Fica melhor assim, Michele? Tá bem melhor para ver. Então, valeu. Esse aqui é um hosts do Ansible. Eu criei um bem simples, até porque eu não vou rodar o Ansible aqui, mas eu posso, como o Ansible me permite criar variáveis que vão ser lidas pelos meus playbooks, ou não, ou elas vão ser ignoradas, eu criei aqui a variável link2, que eu faço o apontamento de para onde cada um desses hosts vai ser ligado. Quais são os outros hosts que ele liga. E aí aqui no meu script em Python, eu faço, de novo, lendo... aqui eu estou usando a API do próprio Ansible para fazer o load do inventário. Eu faço a leitura do inventário, busco a variável de link. Primeiro adiciono todos os hosts, busco a variável de link e faço um mapeamento. Da mesma forma que eu fiz lá no Docker. E aí, quando eu executo o script... ele me gera o mapa. Então, esse mapa eu posso fazer tanto para criar a documentação eu posso criar esse mapa tanto para instâncias que vão ser criadas e destruídas, como para documentar toda a infraestrutura que eu tenho. Eu consigo montar aqui um mapa, por exemplo, de uma rede local. Saber quais são as estações que tem, que estão dentro da minha rede, de onde ela liga para cada um, porque eu consigo acrescentar textos aqui nos títulos, então fazer identificação. Isso me facilita ter visualmente um mapa da minha infraestrutura. Eu não preciso ficar depurando e escovando o bit para ver entender a documentação. E aí, assim, a surpresa que eu tenho ainda, né, eu montei aqui o Michele, aquela paginazinha que está lá no chat, se você quiser compartilhar ela agora, pode. Deixa eu só voltar os hosts.
Aqui eu estou usando o Sphinx, né, que é um módulo também, um programa do Python, e ele hoje entende outras linguagens também para gerar documentação. Eu montei uma página que a Michelle acho que compartilhou já com vocês aí, que está hospedado lá no GitLab, no repositório, e eu tenho aqui a opção de acrescentar já os gráficos à medida que eles são gerados. Ele busca direto lá do meu repositório, da minha estrutura, assim como eu consigo fazer a documentação utilizando aqui as docstrings do Python. Eu não fui muito a fundo na documentação aqui, porque a intenção é ter só uma prova de conceito, mas na hora que eu gero o meu script, ele monta uma página. Deixa eu mostrar logo direto aqui no GitLab. Ele vai gerar para mim essa página. Eu consigo trocar o tema, consigo mudar as fontes, tudo gerando o código, tendo versionamento, tendo as informações. Então, se eu fizer alteração nos meus arquivos de hosts do Ansible, se eu fizer alteração no arquivo no Docker Compose, ele já vai refletir isso aqui sem eu precisar ficar trocando imagens, sem eu precisar ficar modificando. E ainda com a documentação dos códigos que foram utilizados. Eu consigo ter acesso a ele todo aqui utilizando as docstrings para mostrar essa informação aqui. E ainda ter o acesso ao código-fonte num ponto onde qualquer pessoa que precise tem acesso fácil. Não é que não haja documentação, ela hoje está muito mais fácil. Porque não só eu tenho ela como código, eu tenho ela versionada, e eu consigo inserir ela nos meus pipelines. Então, se eu fizer uma alteração vamos fazer, hands-on é para isso. Se eu vier aqui no meu Docker Compose e acrescentar um MySQL aqui, por exemplo, não, vou colocar um hproxy. Que o hproxy não está aqui Aqui eu não tenho hproxy. Fazemos o push. Ele vai construir a minha página. E já fazer a publicação. Então, eu consigo manter o versionamento o versionamento e a apresentação da minha documentação em sintonia com as alterações que eu faço no meu ambiente.
Ele que vai passar toda... E eu já tenho alteração. Assim que o GitLab me ajudar. Tá, o hproxy, ele só não fez o link, mas ele foi adicionado. Ao vivo tem dessas coisas, né, Michele? É isso. Cara, vocês são muito corajosos. Eu não faço live coding nem que a vaca tussa. Mas e a diversão? E a emoção da coisa? Tem muitas perguntas, Fred. Você quer finalizar? Não, o que eu tinha para mostrar é isso. Então, vamos trazer o Fred, desculpa, Tira o a Igor. minha tela, porque senão vai ficar aquela... Claro, vou tirar assim. Só com o monitor. Dá só um minutinho. Vamos trazer o Igor. Tá aí. Vamos trazer o somatório também? Vamos trazer o somatório. O somatório não estava no começo, a gente quer aproveitar ele o máximo possível agora. E aí tem várias perguntas, mas eu queria começar agradecendo vocês pelo tempo dedicado a conversar com a gente aqui. Esse é o primeiro de muitos meetups online que a gente vai fazer. E tem muitas perguntas, né? Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar por uma bem difícil, olha só. E aí eu vou deixar para vocês escolherem. O Soma também, se quiser responder, fica à vontade. Como é que vocês fazem isso hoje em dia? Então, a maioria deles tem a opção de usar volts, né? Você tem os cofres de gerenciamento de senha. A outra opção é, quer dizer, além dessa opção, onde você tem a segurança das senhas ali dentro dos cofres, você ter credenciais individualizadas. É um pouco mais complicado, um pouco mais chato de você gerenciar essas credenciais, manter o permissionamento de cada colaborador, mas do ponto de vista de segurança é o mais certo a ser feito. Cada um tem o seu, até para você ter rastreabilidade. Uhum. Muito bom. Peraí. Essa aqui. O Fabrício comentou que não estava conseguindo enxergar os códigos que você fez, Fred, que foram muito bacanas. Então, lá no... Deixa eu colocar aqui o repositório. Michele, cadê o Gleidson e o bailarino? Foram embora? Eu vou adicionar eles daqui a pouco. Deixa vocês responderem as dúvidas. Sobre a questão de gerenciamento de usuário e senha, a gente tem também, até alinhado com sua pergunta que você deixou lá no começo, a gente naturalmente tem os arquivos de variáveis, em todas as plataformas praticamente a gente pode definir variáveis, e aí os valores das variáveis ficam em arquivos diferentes, e aí a gente versiona com o Git, GitHub, GitLab, ou sei lá, qualquer outra ferramenta, definindo repositórios, e pode permissionar os repositórios também, né? Não só fazer o cofre, mas também permissionar no repositório, por exemplo, definindo que um repositório para produção, determinado usuário, o dev não tem acesso, por exemplo, mas o repositório de testes e desenvolvimento ele teria acesso. Seria outra alternativa também. Sonda, eu vi que você fez um comentário lá no chat, quer compartilhar com a gente aqui? É que geralmente se usa cofre de senha, né? Cofre de credenciais, na verdade, né? Hoje em dia já não é mais só senha. Mas todas as ferramentas também têm a sua própria solução interna, dependendo se tu quer usar uma solução para agregar várias, tu vai ter que usar um cofre. Agora, a maioria tem a sua solução. Por exemplo, o Terraform, ele tem lá o state file, pode ficar gravado essas coisas. Assim como tu pode também usar lá o Terraform Cloud, eu acho que é o nome, né?
ferramenta Enterprise deles, que daí tu vai ter todos esses acessos, as coisas dentro de um sistema da HashiCorp, vai rodar tudo lá na nuvem deles. A solução deles. Com certeza tem a ver com cozinha, mas eu não lembro o nome dela. Mas tu não ter alguma solução própria, né? O Ansible tem o Ansible Vault, que na prática o que ele faz? Ele vai pegar teu arquivo de inventário e vai criptografar ele para só quem tiver a senha a esse inventário, a senha de descriptografia dele, né? Daí ele vai descriptografar, vai rodar o Ansible em cima disso. Mas é isso, ou tu vai usar alguma ferramenta que vai integrar elas, né? Tipo um cofre de credenciais, ou vai usar variáveis de ambiente ou coisa do tipo, ou cada ferramenta tem a sua solução, né? Exatamente. Fred, você quer comentar então sobre esse link que tu mandou para gente? Então, esse aí é o repositório lá do GitLab, onde estão os códigos que eu utilizei hoje. Todos eles, do Sphinx, do Terraform, do Ansible, inclusive os scripts em Python. E se tiver alguma dúvida, é só falar com Pode você. falar. Twitter, né? Twitter, eu tenho uma pergunta para o Igor. Exatamente. Tá lá no canal do DevOps Vix também, né? Galera, também. Aliás, deixa eu até colocar aqui o canal do DevOps Vix. Igor, eu tenho uma pergunta para você. Você até começou a comentar. Qual é o papel assim, de uma ferramenta como o GitLab, o GitHub e os commits? Porque a galera comita com ponto, né? Qual é o papel dessas ferramentas na documentação como código? Então, eu acho que eu posso dizer que o Git talvez seja até o pilar da coisa toda, porque é ele que integra todo mundo, né? É ele que faz todo mundo conversar, ter certo aspecto. Então, ele entra muito bem, se encaixa perfeitamente no conceito de Doc as Code, porque ele é uma ferramenta que por si só, se eu falar besteira, alguém me corrija, pelo amor de Deus, mas ele por si só não é uma ferramenta que objetiva trabalhar com código, como o Ansible ou como o Terraform, não é o objetivo dele, mas, no entanto, ele permite que você gerencie todo o seu código. E aí você gerencia como? Ao invés de você comitar com ponto, como você mesmo sugeriu, na verdade você passa a comitar seu branch, ou o famoso sua timeline toda integrada, toda incorporada, para até fazer o shift entre ambientes, né? Seria uma das formas do Git colaborar dentro de todo esse processo. Então, na verdade, assim, não tem mágica, depende do ser humano. Infelizmente, ainda dependemos do ser humano. Precisa que, ao invés de o dev, o sysadmin, ou seja lá quem estiver mexendo, precisa que ele deixe de comitar com um ponto e ele passe a, no mínimo, dar uma descrição do que é que ele está fazendo, ou de por que é que ele está comitando aquilo, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho, já estamos em 1h10 minutos, 1h13 aí, e eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Fred, qual é a sua mensagem final sobre documentação como código? Continua sendo importante, principalmente para quem tiver que fazer o troubleshooting e fazer dar manutenção depois. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que você não pode se fazer insubstituível para uma função. Você tem que se fazer... a empresa precisa gostar do seu trabalho, mas você não pode ser insubstituível para aquela função, senão você vai ver todo mundo sendo promovido e você continua ali naquela função, que só você sabe fazer aquilo. Então, se você passa o conhecimento para frente, se você documenta o que você faz, se você permite que o cara que está chegando ali como júnior aprenda o que você está fazendo, a chance de você ser promovido, de você ir para frente, ou mesmo que não seja na mesma empresa, que você consiga mudar de áreas e crescer é muito maior. Então, não segure informação, documenta mesmo, não custa nada. Eu costumo dizer que o processo, a execução só finaliza depois da documentação. Com a documentação como código, você faz com que isso seja automatizado, já seja parte do processo, né? Então, as desculpas meio que reduzem com isso. Muito bom. Igor, vamos lá, sua vez.
Pô, o que o Fred falou aí foi sensacional, né? A gente precisa documentar para poder sair do lugar, a não ser que você queira ficar trabalhando naquilo a vida toda. Então, esse comentário aí foi fundamental, e até o que você acabou de falar foi mais essencial ainda, porque eu gostei até da rima, Michele, que você fez. A gente só termina, o negócio só vai para a produção quando finaliza a documentação, foi isso que você falou? Me desculpe se eu troquei sua frase, mas eu gostei da rima. E aí o seguinte, e ainda usando suas palavras, a gente deixa de escrever um Word, ou seja lá o que for, para escrever o código. Eu ouvi do Gleidson uma vez que a gente agora gasta criando infraestrutura como código, de repente, ao invés de criar, sei lá, um exemplo bem simples aqui, criar uma máquina virtual em 10 minutos, a gente passa a criar essa máquina virtual, às vezes, porque está codificando, em 30 minutos, em 40 minutos, mas depois, para refazer a criação de uma máquina virtual, ao invés de gastar 40 minutos, a gente passa a gastar 2 minutos, 1 minuto. Ou seja, a gente passa muito tempo agora amolando a espada, para que em algum momento a gente consiga dar a espadada e ser muito certeiro, ser muito preciso na execução daquilo que a gente está fazendo, né? Então, documentação como código, ou, na verdade, infraestrutura como código, sendo mais específico ainda, porque a documentação como código é um pouco mais abrangente, a infraestrutura como código não tem mais volta. Eu acho que é o presente, é o futuro, e, além de tudo, aumenta a produtividade, né? Ao invés da gente estar trabalhando com uma coisa que gastava nosso tempo, com a documentação como código, a gente vai trabalhar com uma coisa que vai salvar nosso tempo futuro. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Exatamente, muito bom. Bala, e aí? O que você achou? Perguntas? Aproveita. Eu achei fantástico. Eu não conhecia a opção da gente poder plotar o Ventura, a opção ali do Terraform. Então, cara, independente de quem a gente seja, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Aprende bastante com os mestres. A gente aprende o tempo todo, a gente não para, né? Aí vem às vezes uma síndromezinha do impostor querendo abaixar a bola, mas não, a gente tem que manter ela aí e continuar estudando e buscando o conteúdo aí com essa galera top aí, e vamos ver, né, o que vai aparecer nas próximas, né? Fantástico. Ô, Ballarini, tem só uma outra coisa, uma outra lição de vida também, é o seguinte: não olha só para cima. Né? Quando a gente está numa caminhada, qualquer que seja ela, a gente precisa olhar 360 graus. Eu aprendi na minha vida muito mais com os júniores do que com quem estava em cima. É isso. Muito bom, muito bom. E aí, vamos passar agora, né, para o Gleidson. Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Oi? Estou ouvindo. Até. Perfeito. É porque eu fiz e o microfone parou com aquele grilinho que no início da live estava um grilinho chato. O grilo morreu. Ah, perfeito. Então foi ajuste na configuração mesmo. Então, é difícil ser o penúltimo aqui a falar sobre o assunto, porque vocês falaram tão bem, então não tem tanto que acrescentar. Mas, bom, o que eu posso acrescentar é o seguinte, que além de todas as metodologias, eu aprendi bastante coisa hoje também. É muito legal participar dessas lives, assistir, porque a gente sempre busca algo mais, né? E foi legal também. Eu não sabia dessa questão do desenho do Terraform, mais algo para testar amanhã no dia a dia, vai ser legal. E complementando o que o Fred falou, o Igor, a respeito do tempo que a gente gasta, vamos dizer que a gente gasta um tempo inicial documentando. É um trabalho que às vezes a pessoa não quer fazer, mas hoje, com a simplicidade que as coisas estão, com agilidade, cara, tá muito mais fácil que antigamente. Antigamente você tinha que mexer no código, você tinha que documentar em outro lugar ou numa wiki. Hoje tá tudo no mesmo local, então você não tem mais desculpa para ter que sair da ferramenta e falar, tenho que sair aqui da minha concentração para ir documentar em outra. Não, você está com tudo ali em cima, não tem mais desculpa para deixar de fazer. Além do mais, que
praticamente o formato do próprio código em Elm é praticamente a documentação. Então, como o Igor passou, então está muito mais claro, muito mais objetivo. E foi legal também que também o Fred falou a respeito de aprender muito com o Júnior, que isso é legal, porque o que eu levo muito na vida é isso. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Eu acho que traz também essa troca. Você exercita a sua capacidade de ensinar, e com isso você também está retroalimentando o seu conhecimento. É muito legal isso aí, tá? Bom, eu tenho para acrescentar. Eu acho que o mais difícil vai ser o somatório, que agora vai ser o último das considerações, né? Vamos passar para ele aqui. Posso falar então já? Eu fui meio besta e confundi o dia com o horário da live, mas eu tenho uma coisa que eu posso... Estamos comentando aí do terminar o commit, fazer o commit só com ponto e coisa assim, né? E eu sabia, quando falaram isso, eu lembro alguém ter falado uma solução para isso, e eu achei, tá? Tem um hook do Git. Vocês conhecem os Git hooks? Sim. Tá, então Sim. tem um dos hooks do Git se chama commit message. Ele roda sempre assim que tu termina a mensagem, quando tu dá salvar a mensagem, por exemplo, ou dá o -n, coloca a mensagem, antes dele aplicar a mensagem desse commit, ele roda. Então, conheçam a Molly Malone. Apresenta pra gente aí, põe mais perto da câmera, que eu gostei dela. Ô, Mollyzinha, vem cá. É tímida. Dá uma palhinha, Molly. Não, tímida. Dá uma ela quer palhinha. brincar. Essa aqui é a Mabel. E sim, a Mabel e a Molly se dão super bem, tanto que a Mabel meio que adotou a Molly como mãe dela, tá? Gatil de ódio, né? Assim que a Mabel veio para cá, para casa, com a família dela, que a gente foi lar de temporário, né? A gente resgatou ela. Que legal. Isso, daí assim que a mãe dela saiu, ela começou a ficar com a Molly, sempre na volta dela. No início ela tentava mamar na Molly, era muito engraçado. Mas, voltando lá, tem um dos Git hooks ali, que é o commit message, ele roda quando a mensagem, assim que a mensagem é aplicada, mas antes de realmente fazer o commit, tá? Então, se vocês editarem o sample que tem lá, por exemplo, criarem um commit hook, definindo padrões de como tem que ser a mensagem dos commits, vocês podem encerrar ele com a mensagem que vocês esperam dentro do padrão esperado, entendeu? Então, se não tiver isso de dados, o commit não vai rolar. Ele vai dar um exit 1 ali e não vai rolar. Agora, é que assim, eu vou contar o segredo para fazer esse tipo de coisa. Vocês pegam um prato com pinhão e colocam do outro lado. Tá explicado. Entrou o cachorro a distrair, sinceramente. Mas esse pinhão me deu uma inveja agora, viu? Olha como ele é educadinho, ó. Olha como ele é educadinho. Um exemplo. Tá esperando aí o biscoitinho aí, ó. A gente tá... Sumiu. Michelle ficou muda. Seu áudio. Michelle, seu microfone. Eu achei que tava no... Muito bem assistido, porque Mestre Ike está aqui na audiência, né? Mestre Ike está na audiência, a gente está tudo de bom. Tem que vir palestrar para a gente. E o outro comentário que eu queria fazer é com o Marcos. Marcos falou sobre o Ansible Autodoc. Ansible Autodoc. Quem conhece, comenta para a gente sobre o Ansible Autodoc. Ou se não, o Marcos vem palestrar da próxima vez. É o que eu ia falar para ele. Você conhece isso? Eu não conhecia, não. Nem de nome. Eu também não conhecia, não. Vou pesquisar também. Bem interessante. Eu já anotei aqui. Boa dica do Marcos, viu? Eu cheguei a passar por ele enquanto eu estava fazendo as pesquisas, mas não aprofundei. Eu vi aqueles outros dois que eu mandei o link aí, que a Michelle mostrou, que é o Playbook Grapher e o Inventory Grapher, mas eles são para fazer gráfico. Pois é, Marcos está convocado. Vem palestrar para a gente. Aliás, vou mandar. Galera, tá todo mundo... O canal tá super aberto para quem quiser falar
palestrar aqui. O DevOps Days Vitória foi um DevOps super mãe, bem aberto, então o canal vai continuar sendo a mesma coisa. Igor, vamos falar sobre DevOps Aracaju. Falei certo. Quando é que vai ser o próximo meetup de vocês? E sobre o que vai ser o próximo meetup? Estou alinhando com Vossa Excelência, o senhor marido, um dos temas, um possível tema, para a gente pôr como tema para o próximo meetup, mas é garantido que será no próximo mês, provavelmente algum dia próximo do dia 20, possivelmente uma quarta-feira novamente. Teremos o Gleidson e um AWS Ambassador daqui de Aracaju. Provavelmente vai ser algo relacionado com cloud, mas a gente vai alinhar direitinho como é que vai ser. E próximo mês, no canal do DevOps Days Aracaju, conto com a presença de todos vocês novamente. Estaremos lá. Sombra, você quer fazer um comentário sobre o GitHub? Esse foi o link que você estava comentando, né? Isso, eu estava comentando. Aí tá todos os GitHooks, né? Tem entre as descrições ali, tem o commit message. Daí ele que roda quando... Inclusive eu estava olhando aqui o padrão, ele verifica se tem um sign off by 2 vezes. Se tiver na mensagem, ele não deixa tu comentar. Aqui, ó, deixa eu fazer assim. Share screen. Aproveitar que está todo mundo silenciado aí no silêncio para agradecer o pessoal de Aracaju que esteve presente nessa live, primeira live. Valeu, galerinha de Aracaju! A gente está super feliz da galera estar aqui. Né? E agradecer a todo mundo, na verdade, que participou, em especial de Aracaju, porque é minha terra. Então, querendo ou não, o pessoal se interessou pelo tema, participou. Teve até um outro puxa-saco aí que me colocou lá no céu, só que não deveria ser assim, mas tudo bem. E aí é só agradecer a todo mundo que esteve aqui, de Aracaju, de Vitória, do Brasil, quiçá até do mundo. O Ike, inclusive, o Ike que falou aí, que todo mundo chama de Ike, que alguns conhecem como FIC, que alguns conhecem como FIC, o Fernando Ike, vai estar no DevOps Days Aracaju também. Não sei ainda como será o DevOps Days Aracaju, mas ele estará no DevOps Days Aracaju 2020/2021, quem sabe, né? Soma, a palavra é sua. Desculpe tomar seu tempo aí. Não, que é isso. Tá aqui, ó. Isso aqui, vocês podem ver, ó, o hook, na real, é um script bash. Ou, nesse caso aqui, shell script, né? Não é um bash aqui. É o born shell só. Que vai rodar e vocês façam checagem em cima do que vocês quiserem, como vocês quiserem em cima dele. A mensagem do commit vai ser a variável 1 ali. Então, vocês podem tratar ela, ver como é que vocês querem que ela seja e tal. E, se eu não me engano, dá, inclusive, para, por exemplo, alterar essa mensagem, se for o caso. Em vez de só matar ela, vocês podem alterar a mensagem do commit, se for o caso. Ou vocês podem simplesmente matar e falar, não pode commitar porque não está de acordo com os padrões. Assim, vocês evitam os pontinhos e outras mensagens e, assim, mantém um padrão dentro dos commits que vocês quiserem. Eu tirei a galera para o pessoal poder te ver, porque você estava comentando e sua tela estava lá embaixinho. Mas muito bom. Deixa eu trazer eles de volta, então. O pessoal está me zoando no chat, eu estou vendo vocês falando de Acaraju. E eu continuo falando Acaraju, tá? De propósito também. Eu fico muito triste ao dizer que eu acho é pouco. Da galera me zoar é pouco. Realmente é pouco. Gleidson, vamos finalizar? Vamos finalizar então, galera? Vamos sim. E vou agradecer novamente a participação do Igor, a participação do Fred. Foi o primeiro de muitos, eu acredito. E respondendo o Igor, sim, tô lá, eu só preciso ver o tema, né? Eu não tenho certeza ainda do tema sobre cloud, mas vai ser um tema bem legal para chamar a galera. E eu já queria fazer também um pedido, né? Fazer um convite, na verdade, para o somatório, para a gente participar da próxima dobradinha aqui, DevOps Days Vitória, com DevOps Days Rio Grande do Sul.
Sensacional. Imitar o Jefferson, sensacional. Ideia sensacional. Eu não sei se ele topa, né? Eu gostaria muito de fazer esse convite somatório. Claro, top sim. Poxa, legal. Legal. Só precisa definir temas. Lembrando que a data vai ser terceira quarta-feira. Bom, vou finalizar então. Eu não tenho a agenda do Jefferson, mas é isso, valeu. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Como o Gleidson disse, espero que seja a primeira de muitos. E em vez de falar vai, aqui a gente vai falar poca. Poca. Tá bom. Poca. Antes de qualquer coisa aí, queria agradecer o convite mais uma vez. Foi muito feliz ter poder ter participado desse momento, desse grande evento, dessa primeira parceria entre os DevOps de todas as cidades. Fantástico, uma experiência sensacional. Foi uma honra a participação. Foi ótimo receber você, viu? Show de bola, agradeço muito. Feliz. Muito bom. Agradecer também a sua apresentação. Te agradeço bastante. Igor, foi um prazer. E ao convite. E agradecer também o João, né, que deu a ideia do assunto. Não pode estar aqui com a gente, vai estar no próximo. Tá? Show! Um beijo, tudo de bom para você. Pessoal, então, vamos tocar. Valeu, galera. E foca!